Fala pessoal, ao som de DJ Alok, a louca. Feel gonna feel you right. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos estudantes. Mais uma vez, professor Fred Cortes aqui, falando diretamente de Paris, na França. Vim assistir um jogo aqui do meu parça Neymar. Né? Vou falar um pouquinho da França hoje. Mentira, não vou falar da França especificamente. Mas vou falar de um período da história no qual a França ela foi o centro político, o centro formador, ou pelo menos o centro divulgador de uma ideologia política, econômica e tudo mais. Né? Vamos falar agora um pouquinho sobre o chamado Antigo Regime. E ao contrário do que você está pensando, não tem nada a ver com a dieta que eu deixei de fazer. O Antigo Regime é um período, né? Ou é um momento da história que vai ali mais ou menos a partir do século XV até o século XVIII, mais especificamente até a Revolução Francesa, né? Caracterizado por esses três pilares aqui. A gente chama dos chamados três pilares, né? Ou ainda as três características, as três bases do chamado Antigo Regime Europeu. O primeiro dessas características é o chamado absolutismo monárquico. O absolutismo monárquico configurava-se como um sistema de governo no qual há centralização total do poder nas mãos do rei, né? Ou que alguns costumam dizer é o momento no qual o rei tem o poder absoluto, né? Embora sempre eu goste de lembrar que ninguém governa sozinho, né? Assim, havia toda uma estrutura social aí que mantinha na figura do rei essa figura central. Mas, de qualquer maneira, a gente costuma dizer que o rei centralizava o poder nas suas mãos, beleza? Tá? Nesse momento, principalmente no início em que o absolutismo começou a vigorar, havia a teoria do direito divino dos reis, né? Que era aquela teoria que dizia que o poder real é de origem divina, ou seja, foi dado por Deus, tá bom? Além do absolutismo monárquico, que vai se caracterizar mais aqui como dentro do sistema político, a economia, ou na economia, vigorava o que a gente chama de mercantilismo. O mercantilismo era um sistema econômico característico do absolutismo, no qual havia interferência do Estado na economia. Essa era a característica principal do mercantilismo. Era um sistema econômico no qual havia o chamado dirigismo estatal. Ou seja, o rei, o Estado, através da figura real, centralizava, além da questão política, também a economia. Era o rei, por exemplo, que decidia sobre a criação de monopólios, né? Ou seja, de exclusividade comercial. Era o rei que determinava o aumento ou a redução do preço das mercadorias. É como se a economia toda girasse em torno do Estado, ou seja, da figura real, beleza? Além da intervenção do Estado na economia, outras características aqui podem ser citadas também, como era o caso do metalismo, né, a balança comercial favorável, o protecionismo alfandegário. Então essas eram características cujo objetivo era fortalecer o reino economicamente, beleza? Chamado mercantilismo. E a sociedade? Cara, a sociedade é o que a gente chama de uma sociedade estamental, né? O que é uma sociedade estamental? Uma sociedade estamental é aquela na qual a mobilidade social, a mobilidade vertical era muito difícil. Veja, não era impossível, mas era muito difícil. A posição do indivíduo era dada ao nascer. Se o indivíduo nascesse numa família de nobres proprietários de terras, ele seria sempre um nobre proprietário de terras. Se ele nascesse numa família de camponeses, ele vai ser sempre um camponês. Não importa o que ele vai fazer ao longo da sua vida, ele vai ser caracterizado como pertencente àquele estamento. Não era uma sociedade dividida em classes sociais como a nossa, mas uma sociedade dividida em estamentos, em ordens, ou ainda em estados, né? Aquela divisão clássica, primeiro, segundo e terceiro estado. O clero, a nobreza, correspondendo então aí a duas camadas sociais privilegiadas, e o restante da população, que incluía camponeses, artesãos, trabalhadores livres, burgueses também. A burguesia até esse momento ocupava o patamar mais baixo dessa sociedade. Então uma sociedade estamental é uma sociedade no qual a mobilidade social vertical era muito difícil, né? A posição era dada ao nascer, dependia da família na qual o indivíduo nascia, dependia então
mais especificamente da quantidade de terras que essa pessoa tinha. Então não é que essa pessoa era impossível, né? Mas era muito difícil, era muito pouco provável, beleza? Então essas são as 3 características dessa sociedade, do chamado Antigo Regime, né? Assim, só um detalhe, sabe aquela linda história da princesa que se apaixona, do príncipe que se apaixona pela linda camponesa que a gente vê em filme? Pois é, vamos deixar nos filmes, que essa não era a realidade. A realidade de uma sociedade estamental era a não existência de vínculos formais entre esses estamentos, né? Ou seja, o camponês vai viver com a camponesa, o príncipe com a princesa, o nobre com o nobre e por aí vai, beleza? Então essas são as características principais do chamado Antigo Regime. O Antigo Regime vigorou aí até o ano de 1789, quando ocorre a chamada Revolução Francesa. A Revolução Francesa, considerada um marco na história do Ocidente, porque ela acaba com o Antigo Regime, tá? É isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado. Queria agradecer a presença de todos. Não esqueçam de curtir, de compartilhar esse vídeo, tá? Vamos compartilhar o conhecimento, vamos levar essa informação para o máximo possível de pessoas. Direto de Paris. Agora vocês vão me dar licença, vou assistir um jogo do Neymar, aqui direto de Paris, em show do Alok.